Salmo 62, título para o músico mor para Jedutum. Este é o segundo salmo que é dedicado a Jedutum, ou Etan. O primeiro é o Salmo 39. Um salmo que é quase gêmeo deste em muitos aspectos, contendo 4 vezes, no original a palavra traduzida como semente, neste havemos 6 vezes, Charles Haddon Spurgeon. Não há em uma palavra sequer deste salmo, e esta é a rara ocorrência na qual o profeta expresse medo ou desânimo. Moses Amirault. Atanásio diz sobre este salmo: este salmo se pronuncia sobre todas as investidas sobre seu corpo, seu estado, sua alma, sua fama, as tentações, tribulações, maquinações, difamações. John Donne. Versículo 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Esperar em Deus e por Deus é uma posição convencional da fé. Esperar nele verdadeiramente é sinceridade. Esperar nele somente a pureza espiritual. O original é: somente para Deus é o silêncio de minha alma. Aquele ditado: a palavra é prata, mas o silêncio é ouro, é mais verdadeiro neste caso. Nenhuma eloquência no mundo tem metade da plenitude de significado que o silêncio paciente de um filho de Deus. Se o esperar em Deus for adoração, esperar na criatura é idolatria. Se o esperar em Deus somente é fé verdadeira, associar um braço de carne com ele é descrença audaciosa. Charles Haddon Spurgeon. Houve uma época em que eu costumava admirar-me grandemente com estas palavras de Lutero: suportar e tolerar, e em silêncio estar. A nenhum homem tua miséria contar. Não ceder ao desespero na agonia. Deus pode libertar em todo dia. Admirava-me com o fato de sentirmos que o derramar da angústia sobre o coração de um amigo é algo tão doce. Mas ao mesmo tempo aquele que muito fala aos homens sobre suas lutas está propício a cair no erro de pouco dizer sobre elas a Deus. Por outro lado, aquele que com frequência experimenta o alívio que flui da conversa silenciosa com o Eterno perde muito de seu desejo pela simpatia de seus camaradas. Falar do problema duplica o dilema. Augustus F. Toluc, em Horas de Devoção Cristã. Versículo 2. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. Davi frequentemente encontrava-se escondido em cavernas rochosas, e aqui ele compara seu Deus a tais refúgios seguros. Não seria abalado, como se diz, mas não demovido. Abalado como um navio ancorado, que balança com a maré, mas não é levado pela tempestade. Quando um homem sabe seguramente que o Senhor é a sua salvação, ele pode não ser muito abatido. Seria necessário mais do que todos os demônios do inferno para alarmar grandemente um coração que sabe que Deus é a sua salvação. Charles Haddon Spurgeon. O homem mortificado canta, não de modo fraco. Pranteia e não se entristece, cheio de entusiasmo na causa de Deus e, contudo, sereno de espírito. Ele não é tão ávido por algo, mas pode abrir mão de qualquer coisa por Deus. Poucos conseguem agir, mas quando agem, o fazem com superação. Alexander Carmichael, em A Mortificação do Pecado do Cristão. Versículo 3. Até quando acometereis vós a um homem? Ele se maravilha com sua perseverança persistente em malícia. Após tantos fracassos e com a derrota certa diante deles, é de se maravilhar que os homens continuem prontamente em cursos vãos e pecaminosos e, contudo, perseverar em graça seja uma dificuldade tão grande, como se fosse uma impossibilidade se não fosse pelo auxílio divino. Houvesse alguma vergonha em Satanás ou em seus filhos, eles se envergonhariam de modo covarde, como travaram guerra contra a semente da mulher. 10.000 contra 1 não lhes pareceu uma vantagem cruel demais. Não há uma gota de sangue
cavalheiresco em todas as suas veias, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Eles esperam que os homens se curvem a eles e tremam de medo em sua presença. Mas os homens impetuosos, devido à fé, nada veem neles para ser honrado, e muito, muito a ser repudiado. Nunca é bom que tenhamos em alta consideração os ímpios, sejam quais forem suas posições. Eles estão próximos de sua destruição. Seu muro está prestes a cair. Será sábio de nossa parte mantermos distância, porque ninguém que esteja próximo de um muro em queda está em vantagem. Se não for esmagado por seu peso, poderá se asfixiar com a sua poeira. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 4. Na mentira se comprazem. Mentira é ruim o suficiente, mas se comprazer na mentira é uma das marcas mais obscuras da infâmia. De boca bendizem, porém no interior maldizem. A lisonja sempre foi a arma favorita dos inimigos de bons homens. Eles amaldiçoam amargamente quando lhes é aprazível. Enquanto isso, desde que atenta a seus propósitos, eles mascaram sua ira e com palavras suaves fingem abençoar aqueles a quem deliberadamente despedaçariam. Charles Haddon Spurgeon. 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Silencie-se, ó minha alma. Submeta-se completamente. Confie imutavelmente. Espere pacientemente. Veja como seu Senhor vença pela resistência passiva da paciência vitoriosa. Você só pode alcançar isso se for persuadido interiormente pela presença de Deus e se esperar única e exclusivamente nele. A fé pura não é decepcionada. Charles Haddon Spurgeon. Aquele que não confia somente no Senhor, não confia em Deus algum. Aquele que se coloque com um pé em uma rocha e outro na areia movediça afundará e perecerá tão certamente como se tivesse ambos os pés na areia movediça. John Trapp. Porque dele vem a minha esperança. Nós esperamos de Deus porque acreditamos nele. A esperança é filha da oração e da fé e vem do Senhor como graça aceitável. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 7. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Em que devemos nos gloriar senão naquele que nos salva? Nossa honra pode ser deixada com aquele que guarda a nossa alma. Encontrar tudo em Deus e gloriar-se desta realidade é uma das marcas certas de uma alma iluminada. Charles Haddon Spurgeon. Nos escudos dos gregos havia uma exibição de Netuno. Nos escudos dos troianos, Minerva, porque neles eles colocavam sua confiança e se consideravam seguros por confiar nesses deuses. Agora, Cristo é a insígnia de nossos escudos. Thomas Lee Brands. Então em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Observe como o salmista marca suas próprias iniciais em todos os nomes que ele dá alegremente a seu Deus. Minha esperança, minha rocha, minha salvação, minha glória, minha força, meu refúgio. É a palavra meu, minha, meu, que coloca o mel nos favos. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 8. Confia nele, ó povo, em todo o tempo. A fé é um dever persistente, um privilégio perpétuo. Nós deveríamos confiar quando podemos ver assim como quando estamos no escuro completo. Charles Haddon Spurgeon. Em uma palavra, confiar em Deus é um ato elevado, o exercício de fé por meio do qual a alma, olhando para Deus, lançando-se em sua bondade, seu poder, suas promessas, fidelidade e providência, elevada acima dos medos e desencorajamentos carnais, acima de dúvidas, desconcertantes inquietações, seja para a obtenção e continuidade daquilo que é bom, ou para a preservação e remoção daquilo que é mal. Thomas Lee, em Os Exercícios Matinais de Kierkegaard. Confiai nele, ó povo,
em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Conforme nosso amor, assim a nossa fé e confiança em Deus. E conforme nossa confiança, tal será a nossa liberdade no trono da graça. Confie nele e derrame seu coração diante dele. Derrame-os como água em lágrimas de júbilo. Pois quando a pedra no coração é dissolvida pela misericórdia, os olhos irromperão como uma fonte de lágrimas. Samuel Lee. Façam dele seu conselheiro e amigo. Não há como agradá-lo mais do que quando seus corações confiam por completo nele. Vocês podem dizer-lhe, se quiserem, como foram tolos a ponto de procurar este ou aquele abrigo em busca de alívio. Mas não o encontraram, e agora vê até ele, aquele que ordena, derramai perante ele o vosso coração. John Berridge. Derramem-no como água, não como leite cuja cor permanece, mas como vinho cujo sabor permanece. Não como mel cujo gosto permanece, mas como água que, quando derramada, nada permanece. Assim deixa o pecado ser derramado do coração, de modo que nada de sua cor possa permanecer em marcas externas. Nenhum sabor em nossas palavras, nenhum gosto em nossas afeições. Thomas LeBlanc. Versículo 9. Somente vaidade são os homens plebeus. Aqui a palavra é, mais uma vez, somente. Homens plebeus são somente vaidade e nada mais. Eles clamam, Hosana! Hosana! Hoje e crucificam amanhã. A instabilidade do aplauso popular é um provérbio. Assim como o bem se constrói uma casa como fumaça, da mesma forma se encontra consolo na adulação da multidão. Assim como o segundo filho de Adão foi chamado de Abel ou vaidade, também nós aqui somos ensinados que todos os filhos de Adão são Abel. Falsidade os de fina estirpe. Por esta razão eles são mentira, porque prometem tanto e, no final das contas, quando confiam neles, não produzem nada, exceto decepção. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Uma pena tem algum peso na balança, a vaidade não tem peso algum. E a confiança da criatura tem menos peso ainda. Contudo, tal é o fascínio universal, de modo que a humanidade prefere um braço de carne em lugar do poder do Criador, invisível, mas todo-poderoso. E até mesmo os filhos de Deus são suscetíveis demais a serem alcançados por esta loucura. Charles A. Spurgeon. A vaidade nada é, mas há uma condição pior do que o nada. A confiança em coisas ou pessoas deste mundo, mas acima de tudo a confiança em nós mesmos, nos levará enfim ao estado no qual nada seremos e nada poderemos ser. John Donne. Houvesse algum entre os homens que fosse imortal, não sujeito ao pecado ou mudança, a quem fosse impossível vencer, que fosse forte como um anjo, tal ser humano seria algo. Mas na medida em que todos são homens, pecadores, mortais, fracos, sujeitos à doença e à morte, expostos à dor e ao terror, como o faraó, terror até mesmo dos animais mais insignificantes e sujeitos a tantas misérias que seja impossível contá-las, a conclusão a que se chega deve ser válida. O homem nada é. O homem nada é. A-R-N-D-T. Versículo 10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Somente os insensatos confiam na riqueza mal adquirida, pois nela está a peste mortal. É repleta de cancro, fede com a maldição de Deus. Charles A. Spurgeon. Aquele que confia a sua salvação em qualquer outro que não seja Deus, perde não somente sua salvação, mas também rouba a Deus de sua glória.
E Deus manifesta o que está errado, tanto quanto depender do Senhor. Como os perversos entre os judeus fizeram, que disseram que enquanto honrasse e confiasse na rainha dos céus, todas as coisas prosperariam, mas quando ouviram os verdadeiros pregadores da palavra de Deus, todas as coisas alcançaram um estado pior e eles foram esmagados pela escassez e aflição. Oséias capítulo 2, Jeremias capítulo 44. Aquele que também coloca sua confiança em qualquer aprendizado ou doutrina além da palavra de Deus, não apenas cai em erro e perde a verdade, mas também, tanto quanto depender dele, rouba do livro de Deus a sua suficiente verdade e veracidade, atribui essa verdade ao livro dos decretos dos homens, que é tão incorreto para Deus e seu livro, quanto é concebê-lo ou executá-lo. John Hopper. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Curvar um espírito imortal à constante contemplação de posses evanescentes é extrema insensatez. Deveriam aqueles que clamam o Senhor de sua glória gloriar-se na terra impura? Deveriam a imagem e inscrição de César privar-lhes da comunhão com aquele que é a imagem do Deus invisível? Assim como não devemos nos apoiar em homens, também não devemos repousar em dinheiro. O ganho e a fama não passa de espuma do mar. Charles Haddon Spurgeon. A cobiça das riquezas, diz Valeriano, provoca os corações dos homens com seus estímulos, como bois arando o solo perpetuamente. Hugo diz sobre Isaías: quanto mais profundamente as riquezas são semeadas no coração por meio do amor, mais profundamente transpassarão o sofrimento. Thomas LeBlanc. Oh, muitos foram os que serviram riquezas como a mula de Absalão serviu seu mestre, a quem ela abandonou em sua grande necessidade, pendurado entre o céu e a terra, como que rejeitado por ambos. Uma centelha de fogo pode fazê-los voar. Um ladrão pode roubá-los. Um servo perverso pode extraviar seus bens e furtá-los. Um pirata ou naufrágio no mar. Um assaltante ou mau devedor no continente. Sim, centenas de maneiras os colocam em viagem. Eles são como as maçãs de Sodoma, que aparentam ser formosas, contudo, despedaçam com o mínimo toque. Miragens, ilusões áureas, um mero esquema matemático ou caprichos do cérebro do homem. 1 Coríntios 7,31. Christoph Love, um espelho de cristal ou espelho cristão. Versículo 10 a 13. Nossa estima pelo homem depende de nossa estima por Deus. August F. Tulloch. Versículo 11. 2 vezes ouvi isto, 2 vezes ouvi isto, ouve 2 vezes. No melhor sentido, aquele que ouve com o coração, assim como com os ouvidos. Charles Haddon Spurgeon. Que o poder pertence a Deus. Que necessidade há de compelir pessoas a acreditar nisso? Grande necessidade. Porque este é o grande ponto que estamos prontos a questionar em casos de dificuldades. A fé nunca é completamente removida até que comece a questionar o poder de Deus. Assim, a vida e o vigor da fé estão muito envolvidos com a crença no poder de Deus. Deus muito se agrada, até mesmo com seus próprios filhos, quando eles questionam o seu poder. Por isso, ele argumenta com a incapacidade de Moisés. Ter-se-ia encurtada a mão do Senhor. Números capítulo 11, versículo 23. Por isto, Cristo também repreendeu Marta, muito incisivamente. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? João capítulo 11, versículo 40. Sim, Deus é tão cuidadoso com a glória de seu poder, que repreendeu duramente seus filhos amados, seus amados filhos, quando sua fé cambaleou nesta questão. Como vemos em Zacarias, que, por questionar o poder de Deus, foi imediatamente acometido de mudez. William Wishart.
Versículos 11 e 12. Confesso que me surpreendo por perceber tão constantemente nas Escrituras que os escritores inspirados coloquem as palavras misericordioso, terrível e grande todas juntas. Você verá que assim o é. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia, Neemias 1:5, etc. Você também encontra isso em Daniel 9:4. Em sua oração solene, ah, Senhor, ele diz, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia, etc. Logo, misericórdia, grande e temível, são constantemente colocados juntos. Thomas Goodwin. Versículo 12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Almeida Revista e Corrigida. Deus é tão repleto de misericórdia que a possui, como se toda a misericórdia do universo viesse de Deus e ainda assim fosse requerida por ele, como posse sua. Charles Haddon Spurgeon.